Mas ainda falando de ontem, do empate 2-2 lá em Brasília entre Flamengo e Vasco, a Daniela Boaventura está lá no Ninho do Urubu e tem repercussão hoje. Parece que o Rodrigo Caetano resolveu falar sobre isso. É isso mesmo, Dani? É isso, João, exatamente. Rodrigo Caetano ratificou a posição do clube de ontem, mas eu vou inverter essa ordem aí só para te contrariar, João Guilherme. Vou começar falando de hoje, porque olha, tá bonito aqui, tá acabando o treino do Flamengo. Eu vou até sair da frente da câmera para a gente ver quem ficou até o final. Conca, já cansado, porque já treinou bastante, e o menino Vinícius também, Vinícius Júnior, estão os dois aqui, os ficaram por último, esses dois rapazes que a gente está vendo junto com eles de colete, são os rapazes da base rubro-negra, né? São pessoas mais novas que entraram aqui para completar o treino, mas olha, o Conca acabando a recuperação, ganhando condição de jogo, a previsão de estreia dele é para maio, então a gente aguarda ansiosamente o momento em que o departamento médico vai de fato liberar. A gente está vendo uma fase de transição, né? E o Vinícius Júnior, que foi revelação, acho que ele dispensa já a apresentação. O Vinícius Júnior que tem sendo bastante comentado em todas as esferas do futebol e realmente chama muita atenção. É aquele tipo de menino que, se tiver a cabeça no lugar, que se tiver tudo certinho no caminho, tem tudo para se tornar no futuro um craque do futebol. Ainda falta bastante e o Rodrigo Caetano falou um pouco sobre o Vinícius aqui também hoje, dizendo que ele não tem nenhum ano de contrato e que o Flamengo gostaria que ele ficasse não só por 2 ou 3 anos, como é a expectativa no primeiro momento, quando aparecem esses grandes jogadores, assim, que parecem que vão ser grandes jogadores, né? Pra gente não antecipar tanto as coisas. Mas que gostaria que ficasse por mais tempo, só que ainda não tem aquela multa muito alta, porque não estava previsto isso. A parte isso, agora sim, João Guilherme, vou voltar aqui no assunto que está sendo comentado desde ontem, que está dando pano pra manga, como a gente costuma dizer. O Rodrigo Caetano diz que acha a punição válida, mas para ele só afastar os árbitros, né, e o assistente de arbitragem também, não resolve os problemas que estão acontecendo no futebol. O Rodrigo Caetano diz que gostaria de explicações, porque segundo ele, opa, quase que veio uma bola aqui, segundo ele, é um erro muito grave, é um erro muito grosseiro para que aconteça num ambiente profissional. Ele falou várias coisas, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Rodrigo Caetano e aí eu volto para arrematar com vocês. Em nome, né, de todos os profissionais aqui do Flamengo, a gente pelo menos registra nossa indignação em relação a isso. Porque quando não temos os resultados, quem vem aqui explicar é o técnico, o diretor, o presidente do clube, né? E o que a gente gostaria é que o presidente da comissão de arbitragem desse a sua explicação, o porquê a escalação de um árbitro que não vinha atuando, né, em grandes jogos, com histórico de polêmicas, para apitar um jogo no qual ele decidiu com tanta vontade, ou talvez até necessidade, aquele pênalti aos 47 do segundo tempo, né? Então, nós hoje aqui temos o registro de que nos sentimos altamente lesados e isso vem acontecendo sistematicamente, mas ontem eu acho que superou todo e qualquer tipo de tolerância. O que a gente sempre defendeu é justamente meritocracia, né? Ou seja, que os árbitros, os melhores, apitem os jogos mais importantes. E aqui, volto a frisar, nada pessoal contra o Luiz Antônio, até porque eu o conheço. Sei que é pessoa do bem, mas é o histórico, né, recheado de polêmicas e naturalmente quando você vê essa escala para um jogo importante assim, praticamente você já desenha um enredo. Infelizmente para nós, um enredo que a gente imaginava antes, ele acabou se concretizando e talvez até um enredo que o pós-jogo, né, também muito estranho. Acho que é a primeira vez que tão rapidamente um árbitro é afastado após um jogo. Mas de nada volta o resultado da partida, de nada volta aí o prejuízo que o Flamengo teve. Tá aí, olha, o Rodrigo Caetano falando de toda a estranheza que esse afastamento tão rápido causou na diretoria rubro-negra. Ele também foi perguntado sobre a honestidade dos jogadores, né? A pergunta dava a entender que o Nenê poderia ter dito, olha, a bola não bateu no braço do René e sim na barriga. E aí ele preferiu não julgar esse mérito, isso que já teve lá dentro também de campo, que sabe como é, que às vezes é um ímpeto do jogador ali no momento pensar na equipe que ele defende, né? E preferiu não entrar nesse mérito de honestidade de jogador. Acho que é uma coisa que também vale uma discussão
discussão em cima disso, né? Mas é isso, olha. Desculpa, João, desculpa, amigo, de contrariar, mas é porque o finalzinho do treinamento aqui estava chamando a atenção. E eu devolvo repetindo a notícia da abertura do programa. O capitão Hever não tem lesão, foi só um problema muscular na posterior de coxa. Então vai com o Flamengo. O Flamengo treina amanhã à tarde e já viaja para a Volta Redonda para o jogo de quarta-feira. Volto com você. Beleza, você não contrariou, você informou como excelente repórter aqui. É beleza, Daniela. Muito obrigado, hein? E importante ouvirmos aí o Rodrigo Caetano. Daqui a pouquinho também teremos a entrevista do Jordi lá do lado do Vasco da Gama. Calheiros, quando o Rodrigo Caetano estava falando, você levantou o dedinho? Não, João, o que eu acho que é muito simples terminar com essa polêmica. Eu concordo com o que disse aí o Caetano. Eu acho que tem que ser por meritocracia. Isso. É palavra difícil essa, mas eu acho que é adequado para a ocasião. Agora, sabe como é que termina essa polêmica? Como, cara? Sabe como é que termina? Minha sugestão? E eu sei que o Jorge Rabelo, ele acompanha o expediente. Opa, obrigado pela audiência, Rabelo. Ele está sempre ligado aqui no expediente, pelo menos falou pra gente lá nesse almoço na federação. Seguinte, João, vai jogar Flamengo e Vasco, né? Senta lá o Rabelo com o representante do Flamengo com o representante do Vasco. Aí você fala assim, ó, pro do Flamengo. Você vai botar num papelzinho aqui 3 árbitros que você gostaria que apitasse o clássico. Vira pro Vasco, você também. Coloca 3 nomezinhos aqui. Tá? Acabou? Me dá aqui os 2 papeizinhos. Ah, tem 2 nomes aqui. Vocês botaram 2 nomes aqui, 2 nomes iguais. Então vamos pro sorteio esses 2 nomes. Querem dar confusão. Boa ideia, Calheiros. Boa ideia. Entendeu? Aí pelo menos a gente elimina de uma vez por toda essa polêmica, essa discussão. Que aí não vai ter como, porque... Não, pera aí, esse hábito aqui você sugeriu. E você também. Então, se ele errou, é do jogo. É isso aí. Edmundo, o Rodrigo Caetano, repercutindo aí do que aconteceu ontem, se manifestou hoje lá no Ninho do Urubu. Ainda continua dando o que falar o que aconteceu ontem lá em Brasília, Edmundo. Eu sou super a favor da profissionalização dos árbitros. Também acho que a tecnologia já está demorando a estar presente nos estádios de futebol. Mas por que eu defendo a profissionalização dos árbitros? Porque o Simon disse aqui ontem que ele é o árbitro é a autoridade máxima. Só que você dá autoridade máxima para alguém que não está capacitado para ter esse tipo de autoridade. É ponto pacífico. Para mim, essa é a minha opinião. Eu acho que os árbitros fazem bico, eles têm uma outra profissão, eles vivem de uma outra coisa, de um outro trabalho e vão ali se divertir, ganhar um capilé, um extra. Eu acho que o árbitro deveria fazer igual os atletas profissionais, treinar de manhã, treinar à tarde, fazer... Ver vídeo. Ter uma rotina de treinamento, de regras e de tudo, para poder estarem mais capacitados e realmente terem uma idade. Não acho que o árbitro não precisa ter acima de 30, de 35, de 40 anos para ter responsabilidade. Você pode ser jovem, você pode acompanhar o ritmo, porque a gente vê, se você quiser ter bondade com o Luiz Antônio, por exemplo, ontem, no lance do pênalti, você pode dizer que ele estava mal colocado. E aí, mas só que o Bandeirinha não. O Bandeirinha está de frente. Então, mal preparado está o árbitro e também o auxiliar. Né? Se você quiser ter maldade, você vai dizer, caramba, mas ele ajudou quem? Ele não ajudou ninguém. A diretoria do Flamengo saiu reclamando porque ele deu o pênalti que o Vasco empatou. E a diretoria do Vasco também saiu reclamando por essa expulsão do Luiz Fabiano, que muita gente entende que não houve. Então, assim, na minha opinião, ele é mal preparado para cumprir a função de autoridade máxima num jogo tão importante como esse. E o Rodrigo Caetano tocou num ponto importante, que não é a primeira vez. Infelizmente, o Luiz Antônio, conhecido como Índio, já tem uma trajetória na arbitragem a gente pode puxar aí no arquivo. Tem várias situações e vários jogos envolvendo polêmicas em lances que ele apitou. Realmente é um árbitro marcado por isso. Eugênio Leal. Fique à vontade, Eugênio, para colocar a sua opinião. Eu entendo, eu concordo com o que colocou agora o Edmundo, que falou o PVC, o Calheiros e tudo. Eu acho que tem uma questão que é decisiva nisso tudo. É a transparência na hora de você punir, não punir e escalar os árbitros. Eu acho que é preciso que se faça. A gente não fica aqui diariamente falando sobre o jogador bem, jogador tal jogou bem, jogador tal jogou mal, erro aqui, e ninguém faz isso dos árbitros, né? Mesmo internamente. Então,
na hora de escalar o árbitro, é sorteio. Você escala 2 pro sorteio. É escalar, né? É um sorteio, tudo bem, coloca um ou outro. 2 que você tem interesse em colocar. Por quê? Antes do sorteio, tem a coletiva do técnico, vai lá o diretor de arbitragem. Eu vou escalar aqui para o sorteio o Índio por isso. Quais são os números do Índio? Qual é a avaliação de todas as atuações dele no último ano? Qual é a avaliação física mais recente dele? No último jogo dele ele errou ou acertou? E aí, errou gravemente. Tá punido. Tá punido como? Não. Afastado por tempo indeterminado. Esse tempo indeterminado às vezes pode durar uma semana. Semana que vem ele já tá aí de novo. E aí, já passou, se esqueceu e tá lá o Índio apitando, ou qualquer outro árbitro. É preciso que haja uma avaliação constante, um ranqueamento constante dos árbitros e a punição severa em caso de erros. Não fala assim, não, tempo indeterminado. Aí fica ali, daqui a pouco o pessoal esquece e já apareceu ele de novo. Como assim já apareceu ele de novo? Por que tá escalando? Chega aqui e explica. Tô escalando por isso. Só tem esse, não tem outro? E os outros que estão apitando aqui, acertaram ou erraram? E esses caras que marcaram absurdos ao longo do campeonato, vão continuar apitando ou vão dar vez a outros que de repente podem estar aparecendo ali? Eu acho que essa caixa de segredos que gira em torno da arbitragem tem que ser quebrada e botar tudo às claras, transparência e punição para quem errar. Senão fica assim. Acompanhado, é claro, de profissionalismo, de preparação, de organização e tudo. Mas a questão toda passa por ranquear erros e acertos e punir, ou então trazer benefícios a quem acertar. Punir quem errar. E em paralelo a tudo isso que nós estamos falando aqui, e o nível da arbitragem realmente não é bom, tem também a situação da exposição, porque a arbitragem está cada vez mais exposta por causa dos recursos tecnológicos. A tecnologia, ainda aqui no Brasil, tivemos recentemente no Mundial de Clubes, ela ainda não define, não entra no jogo. Porém, para quem está assistindo, há muito mais detalhes, câmeras do que existia, por exemplo, na época que o Edmundo jogava, lá atrás, na época que o Zico, que o Roberto Dinamite jogavam. Hoje em dia, além do nível ruim, se mostra e se tem muito mais detalhes do que eles estão fazendo. Então aumenta ainda mais a cobrança. Até em relação ao que o senhor Mani falou agora há pouco, eu estou aqui colocando uma pergunta, não é uma afirmação. Eu acho que assim, a gente tem muito erro no Brasil, os erros no Brasil estão mais visíveis pra gente, mas a gente tem a lembrança agora do Denis Atequim no Barcelona e Paris Saint-Germain, que teve erros de arbitragem sobrando. Sem dúvida. Teve o erro não fugiu o nome do norueguês que apitou Barcelona e Chelsea em 2009, já voltei no tempo lá atrás. Mas em relação à geração dos árbitros brasileiros, a gente há muito tempo reclama de arbitragem. Então é difícil, Sr. Mani, falar assim, qual foi a última grande geração de árbitros brasileiros? Porque parece que a grande geração de árbitros brasileiros, ela é de um tempo em que não se via tanto o erro do árbitro brasileiro. Exato. E se via, né? Porque o Reit faz parte, o Zé Roberto Reit faz parte de uma geração de árbitros importantes, como o Arnaldo faz, e até hoje a gente lembra do Reit não dando o pênalti do Vica no último minuto de Fluminense e Bangu em 35. A gente se lembra de Atlético Flamengo com Zé Cid Aragão, que era um árbitro prepotente e ditatorial, autoritário durante os jogos. E o jogo do Reit lá no Serra Dourada. O Reit no Serra Dourada. O Arnaldo, no caso. O Arnaldo, no caso, estava em 71 na final do Campeonato Carioca, Fluminense e Botafogo. Até hoje dá confusão. Mas é isso, o PVC está correto. Eu acho assim, os erros, eles sempre aconteceram. A diferença é que hoje a gente tem muito mais recursos para mostrar esses erros. Mostra mais, a gente mostra